não é algo imutável. Com o passar do tempo, nosso conhecimento sobre o passado aumenta e evolui. Mas estereótipos são difíceis de quebrar, e as primeiras impressões geralmente são as que ficam. Eu tenho um sonho em que todos os homens são criados iguais. Para chegarmos à verdade histórica, às vezes temos que deixar de lado as nossas certezas e ver as coisas por outro ponto de vista. A posteridade considerou o Plano Marshall um ato altruísta que salvou a Europa. Mas esse realmente foi o caso? A história revelada. (12 de março de 1947). Os Estados Unidos estavam no auge. O dia a dia era tranquilo. Os horrores da guerra pareciam distantes. No entanto, o presidente Harry Truman daria um aviso. A gravidade da situação que o mundo está enfrentando exige o meu comparecimento nesta reunião conjunta do Congresso. A política externa e a segurança deste país estão envolvidas. E a ameaça era o comunismo. Estava se espalhando como uma epidemia. No Oriente, muitos países já estavam sob seu controle. No Ocidente, a Itália e a França tinham muitos adeptos. Grécia e Turquia ainda resistiam, mas podiam se converter a qualquer momento. A praga tinha que ser contida e as pessoas tinham que ser salvas da contaminação. Temos que agir imediatamente e com determinação. Na vindoura Guerra Fria, todos os meios seriam válidos para dar um fim ao comunismo, até os menos prováveis. O Plano Marshall salvou a Europa? No dia 12 de março de 1947, em Moscou, dois ex-aliados dialogavam como se nada tivesse acontecido. Nessa assembleia, os ministros do exterior decidiram o futuro da Alemanha. Ernest Bevin estava lá representando o Reino Unido, George Bidault, a França, Vyacheslav Molotov, a União Soviética, e George Marshall, os Estados Unidos. Herói da Segunda Guerra Mundial e arquiteto da vitória, ele estava no comando da diplomacia norte-americana. Os representantes fazem um belo show para as câmeras. Como sempre, a imprensa precisava captar o espírito de colaboração. Mas na conferência as máscaras começam a cair. No dia anterior, os aliados queriam destruir a Alemanha por completo. O poder da Alemanha era coisa do passado. Desde o fim da guerra, o derrotado Reich estava em liberdade condicional e era ocupado pelo lado vitorioso. O país estava totalmente devastado e o povo mal conseguia sobreviver.
Na visão dos Estados Unidos, tamanha miséria era um terreno fértil para o comunismo, e tempos de penúria, como esse, podem alimentar a sua chama. Era a época de recomeço para a Alemanha. A Rússia e a França não concordaram nem um pouco. Para os dois países, a Alemanha trouxe a desgraça para o velho continente e devia pagar pelo prejuízo e permanecer sob controle rigoroso. Georges Bidault, o representante da França, permanecia firme em suas convicções. Sobre os países que foram vítimas, todos têm direito ao carvão alemão, a bens industriais essenciais e, em particular, ao aço, que deve permanecer em mãos confiáveis. George Marshall estava incomodado, mas isso não fez diferença. Nem as idas ao balé Bolshoi, nem as infinitas recepções oficiais conseguiram resolver o conflito. A conferência terminou em um impasse e o destino da Alemanha foi adiado. Eu estou feliz por voltar para casa e estou triste por não termos progredido mais nessa conferência. Ao deixar Moscou, o secretário de Estado dos Estados Unidos parecia preocupado. A Alemanha não era o único país em ruínas. 2 anos após o final da guerra, toda a Europa ainda estava de joelhos. Do Atlântico aos Montes Urais, milhares de prédios tinham que ser reconstruídos. E centenas de estradas e pontes precisavam de conserto. A penúria e as restrições cobraram um preço alto. Na Inglaterra, assim como na Polônia, França, Grécia e Holanda, as pessoas estavam exaustas. Não havia nada. Nem casas, nem comida, nem carvão, às vezes nem mesmo água. Marshall sabia que levaria muito tempo para reerguer a Europa. E ele sabia que isso se tornaria um problema ainda maior do que a ameaça comunista para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é vasto, mas seus meios de produção já tinham excedido as necessidades do país há muito tempo. A indústria estava funcionando a todo vapor, o superávit estava crescendo, e sem mercados estrangeiros a superprodução se aproximava. Reconstruir o velho continente era indispensável para a saúde econômica dos Estados Unidos. E estava se tornando urgente. Ao voltar para Washington, Marshall convocou alguns conselheiros para criar um plano de ação. Ele os escolheu cuidadosamente. Um deles era George Kennan, o maior defensor da contenção do comunismo prezado pelo presidente Truman. Dean Acheson, um líder antissoviético e defensor fervoroso do mercado livre. E, por fim, William Clayton, ex-administrador de propriedades excedentes da guerra e, na época, secretário de Estado assistente para assuntos econômicos. O objetivo deles era ajudar a tirar a Europa da depressão e garantir o futuro dos Estados Unidos. No dia 5 de junho de 1947, enquanto os Estados Unidos se preparavam para comemorar o 3º aniversário dos desembarques na Normandia, George Marshall planejava uma nova ofensiva. Ele foi a Harvard, a prestigiosa universidade que o condecorou como doutor honorário. Entre os convidados estavam professores e alunos, bem como celebridades como Oppenheimer, o pai da bomba atômica, e o poeta Thomas Eliot. Em um discurso, Marshall resumiu seu plano. Milhões de dólares para ajudar a reconstruir a Europa, incluindo os países do Oriente. Nossa política não se volta contra nenhum país ou doutrina, mas contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos.
Aquilo foi um alerta. Um alerta que anunciava o fim do sofrimento de todo o continente. Apenas 2 meses depois do discurso agressivo de Truman sobre a necessidade de lutar contra o comunismo, Marshall ofereceu uma ajuda generosa a todas as nações que estavam passando dificuldade. Eram os dois lados de uma mesma moeda. Na época, em uma Europa que ia de mal a pior, a oferta americana trouxe esperança a todos. Na Espanha, um filme faz piada com esse espírito esperançoso. El camartano llega del extranjero para nuestro amigo. Y con tanto carnet se vaya buen pelo Villa del Río. Bandidita pa' quien toree, mejor corría. Y medias y camisa pa' las mositas más presumidas. Americano, tienen el pueblo movilizando. Viva el camino, viva el pueblo movilizando. Mas a Espanha de Franco tinha sido excluída do Plano Marshall. Washington não ajudaria um ditador que apoiou a Alemanha nazista. Os espanhóis ficaram decepcionados, mas a Grã-Bretanha e a França aceitaram com entusiasmo. Castigadas dolorosamente pela guerra, as duas nações, um dia prósperas, estavam lutando para sobreviver. Entusiasmados com a oferta americana, os ministros Ernest Bevin e George Bidault se reúnem para conversar. Só faltava sondar seu parceiro soviético. Foi decepcionante para eles. Molotov chegou de mau humor para anunciar a posição de Stalin. Ele foi categórico. Niet. A ajuda americana é um cálice envenenado. Qualquer país que aceitá-la corre o risco de perder sua independência econômica, bem como sua soberania nacional. E para salientar o ponto de vista de Moscou, o representante soviético deixa a reunião furioso. Não foi um bom começo. Principalmente porque no quesito soberania, a França tinha algumas cartas na manga. Os americanos tinham algumas condições. Para se beneficiar da generosidade dos Estados Unidos, os franceses tinham que libertar os 750 mil alemães que mantinham prisioneiros desde o fim da guerra. A maioria deles foi designada para a reconstrução das cidades em ruínas ou para as minas de carvão, onde a mão de obra era muito necessária. Paris ficou acuada e, como Londres, se curvou às exigências americanas. Os primeiros prisioneiros de guerra alemães começaram a ir para casa. Do outro lado da cortina de ferro, a proposta de Marshall também despertava a esperança por um futuro melhor. Vários países mostraram interesse, como a Tchecoslováquia. Pouco tempo depois do anúncio, o primeiro-ministro comunista Clement Gottwald foi convocado para Moscou. 2 dias depois, na pista do aeroporto de Moscou, ele rejeitou a oferta americana. Visivelmente desconfortável, ele declarou: Vida longa à amizade e à aliança entre a União Soviética e a Tchecoslováquia. Vida longa ao povo soviético e ao seu grande líder, o Marechal Stalin.
Por pressão do irmão mais velho soviético, todos os estados vassalos de Moscou recusaram o plano de reconstrução dos Estados Unidos. Marshall esperava que alguns ficassem tentados a se afastar da influência comunista, mas isso não aconteceu. A Europa estava dividida em 2 blocos, com apenas 16 países candidatos ao plano de recuperação. No dia 12 de julho de 1947, os futuros beneficiários se reuniram para concretizar a promessa, mas eles ainda tinham uma obrigação a cumprir: criar uma organização para gerenciar e distribuir os fundos. E da Islândia à Turquia, todos queriam defender seus interesses. Os franceses tinham medo que os alemães ressurgissem das cinzas. Os países do Benelux, por outro lado, estavam ansiosos para que seu principal fornecedor e cliente se restabelecesse. E os suecos não queriam problemas com os vizinhos do leste. Já os britânicos, que tinham perdido 1/4 de tudo que tinham lutado contra os nazistas, clamavam por uma posição especial. Não era a Frente Unida que os Estados Unidos queriam. Era algo bem diferente da Aliança Europeia que esperavam. Enquanto isso, para milhares de europeus, as coisas só estavam piorando. As reservas de comida estavam no fim. O frio tinha massacrado a colheita. E não tinha mais trigo. Na França, as rações tinham caído de 300 para 200 gramas por dia. A inflação estava em 80% e o comércio ilegal estava crescendo. Em Milão, as crianças recorriam à delinquência para sustentar suas famílias. Em Berlim, as mulheres se vendiam para soldados ocupantes por algumas latas de carne ou frutas em conserva, sexo por sobrevivência. Para Marshall, era hora de agir. Em reuniões e conferências, ele insistia em falar sobre os méritos e a urgência de seu plano. Os 6 bilhões propostos para os primeiros 15 meses está abaixo do valor gasto em 1 mês na guerra. Para ser bem claro, esse esforço sem precedentes do novo mundo em ajudar o velho mundo não é certo nem fácil. É um risco calculado. Mas eu não tenho dúvida alguma de que se decidirmos fazer isso, nós seremos bem-sucedidos. Acontece que Stalin, o chefe do Kremlin, não estava interessado em deixar o tio Sam decidir o destino do mundo. No outono de 47, ele colocou suas cartas na mesa. Com representantes do Partido Comunista do mundo inteiro reunidos na Polônia, o representante soviético Andrei Dzhanov anunciou: é dever do Partido Comunista de todo o país assumir um papel histórico e seguir resistindo ao plano americano de escravizar a Europa. A sorte estava lançada. Imediatamente, todos os comunistas da Europa pegaram suas armas. Nos lugares onde o partido estava bem estabelecido, as demonstrações irromperam. Na Itália, os metalúrgicos estavam na linha de frente, seguidos pelos agricultores. Na França, 80 mil mineradores largaram as ferramentas, seguidos pela indústria, ensino público e bancos. Em todos os setores, pessoas entraram em greve contra a ameaça da colonização americana.
reprovando o Plano Marshall. Alguns ferroviários até sabotaram uma ferrovia como protesto, deixando 20 mortos e 50 feridos. Dean Acheson, um dos homens de Marshall, disse: "Nós víamos a destruição, mas os efeitos da crise econômica e da destruição política, social e psicológica não eram evidentes." Enquanto parte da Europa rejeitava a ajuda americana e seus supostos benefícios, nos Estados Unidos o Plano Marshall ainda não tinha sido votado. Estava demorando para conseguir a aprovação do Congresso. Mas então, um evento acelerou as coisas. No dia 25 de fevereiro de 1948, Edvard Beneš, o presidente da República Tcheca, foi forçado a renunciar devido a um golpe comunista. Na Tchecoslováquia, comunistas de dentro do governo tomaram o poder usando sua conhecida técnica de intimidação e o país se tornou um estado policiado e um satélite russo sob o comando do primeiro-ministro Godkov. Os Estados Unidos ficaram dominados pelo medo e o Plano Marshall foi aprovado de forma unânime. E o plano tinha uma nova finalidade: a defesa de uma forma de civilização que é comum a todos nós, segundo George Marshall. Uma primeira fatia de 5 bilhões de dólares, o equivalente a 52 bilhões atualmente, foi disponibilizada rapidamente. Os Estados Unidos queriam que a OSCE, a primeira Organização Europeia de Cooperação Econômica, se beneficiasse. Não demorou muito tempo para que os primeiros navios chegassem a Roterdã, Le Havre e Lisboa com suprimentos alimentares, equipamento agrícola, ferramentas e materiais industriais que estavam em falta há muito tempo. A reconstrução da Europa finalmente poderia começar. Encomendados pela SNFC através do Plano Marshall, 2.500 vagões de 20 toneladas chegaram para montagem na França. Eles estão sendo montados em uma taxa de 3 vagões a cada 2 horas e logo mais essa taxa será dobrada. Com a ajuda dos americanos, a França pode reconstruir seu sistema ferroviário, que está carente de vagões de carga, essenciais para a prosperidade econômica do país. Havia canteiros de obras por toda parte. Os campos de batalha estavam sendo limpos e as cidades reconstruídas. As indústrias estavam voltando e o interior do continente estava sendo modernizado. Os americanos apoiaram todos os planos de recuperação que os governos europeus apresentaram desde o fim da guerra. Todos esses guindastes anunciavam uma nova era de esperança. Mas quando a Europa começou a se recuperar, os amigos americanos ficaram criteriosos e quiseram saber onde seus dólares estavam sendo gastos. Para ficar de olho nas coisas, eles criaram uma organização chamada ACE, Administração de Cooperação Econômica. Com isso, uma nova leva de administradores, oficiais e agentes americanos conscientes e zelosos chegou à Europa. Eles tinham a tarefa de facilitar a comunicação com os Estados Unidos, estimular a produção nos países que estavam recebendo ajuda e estabilizar as moedas. Mas isso não era tudo. Como um deles disse, parte do nosso trabalho é fazer a Europa manter uma forma de capitalismo, um sistema liberal e, acima de tudo, democrático. De forma traiçoeira, um sistema de controle estava sendo preparado. Relatórios estavam sendo exigidos dos países que recebiam ajuda.
Na França, eles queriam uma análise do sistema de previdência social, uma verificação dos beneficiários cadastrados, níveis de pensões militares, incluindo pensões de viúvas de ex-combatentes, e também uma previsão da balança dos pagamentos. Para os funcionários públicos franceses, foi difícil de engolir. Um deles respondeu ironicamente: "Talvez seja mais fácil, Messias, se você tomasse o meu posto, ou melhor ainda, o posto do primeiro-ministro." Mas onde quer que uma estrutura estatal deixe a desejar, os homens da ACE assumiam as rédeas e decidiam tudo, inclusive quais produtos seriam importados. Alguns mal-entendidos e problemas ocorreram, como no caso da Grécia. O país não tinha animais o suficiente para as fazendas. Então os americanos trouxeram mulas do Missouri. Quando as mulas chegaram, os gregos ficaram surpresos com o tamanho e com a natureza um pouco temperamental dos animais. Resumindo, as mulas não se adaptaram ao clima e nem ao país. Aos poucos, a generosidade do Plano Marshall se transformou em algo um pouco menos imparcial. 20% do auxílio era em forma de empréstimos e tinha que ser devolvido. 80% do auxílio era na forma de subsídio. O dinheiro está lá quase que exclusivamente para comprar bens e materiais produzidos nos Estados Unidos. Ou seja, os dólares destinados para a Europa estavam voltando para os Estados Unidos, onde sustentavam a economia e enxugavam qualquer excedente. William Clayton, secretário assistente do Estado para Assuntos Econômicos, outro membro do Plano Marshall, admitiu: "Sejamos bem claros, o nosso objetivo está baseado nos interesses do povo dos Estados Unidos. Nós precisamos de grandes mercados em todo o mundo para podermos comprar e vender. Primeiro, os Estados Unidos." Os países que recebiam o auxílio se comprometeram a reservar metade de suas importações aos Estados Unidos. Isso colocou a Marinha Mercante dos Estados Unidos em grande vantagem e os proprietários de navios aproveitaram para cobrar tarifas abusivas. "Precisamos dos Estados Unidos para não precisarmos mais dele", admitiu publicamente George Biddle. É um círculo vicioso. Ao chegar à Europa, a mercadoria era vendida no mercado nacional. Logo, a receita era gerada em moeda local. $5% dessa receita ia para a ACE oficialmente, para cobrir os gastos administrativos. Não oficialmente, no entanto, alguns gastos pareciam bem menos administrativos, como, por exemplo, suprimento de materiais estratégicos. A França, Grã-Bretanha, Bélgica e Portugal tinham bastante material graças às suas colônias. De acordo com o funcionário da ACE, encarregado dos territórios europeus, é no Império Francês onde podemos encontrar os recursos minerais mais importantes de qualquer um dos países que recebem auxílio. Manganês do Marrocos, cromo da Nova Caledônia, mica de Madagascar e estanho da Indochina. Tudo estava a caminho do Novo Mundo a preço de banana. As pessoas ficaram indignadas, mas para países à beira da falência não havia outra escolha. Eles tiveram que aceitar. Bom, o plano chegou. Pronto, simples assim. No mais,
É melhor do que espetar o olho com palito. Nós dizemos, mandem as suas porcarias. E eles mandam. Assinem aqui. Nós assinamos. Mandem a grana. E sabe o que é mais incrível? Os americanos conseguem sozinhos controlar tudo isso. É incrível mesmo. Em pouco tempo, na maioria dos lares, todos estavam ansiosos pelo progresso norte-americano. Ter água quente em casa ainda era um privilégio, mas todos sonhavam com plástico e fórmica. E de uma coisa todos tinham certeza: o dia de amanhã será melhor. Uma dona de casa escreveu: a austeridade acabou. As coisas novas estão chegando. É incrível como a sopa em lata economiza tempo. Nós queremos muito participar dos tempos modernos. No entanto, o otimismo não durou muito. Mais uma vez, Berlim ficou no olho do furacão. No dia 20 de abril de 1948, 25 economistas alemães cuidadosamente selecionados embarcaram em um ônibus para um destino desconhecido. Eles chegaram em um campo militar próximo a Kassel, onde foram apresentados a um funcionário da ACE. Isolados do mundo, eles puderam trabalhar nos detalhes finais de uma reforma monetária forjada nos Estados Unidos. A Operação Bird Dog havia começado. Confidencialmente, as cédulas eram impressas nos Estados Unidos. Elas foram trazidas de avião em 23 mil caixas e ficaram armazenadas nos porões do Reichsbank, aguardando a distribuição. Nasce o Marco Alemão. Na sexta-feira, dia 18 de junho, os alemães da Zona Oriental leram a notícia nos jornais. 2 dias depois, a nova moeda começou a circular. Antes dos bancos abrirem, as filas já faziam a volta no quarteirão. Ninguém quer perder isso. Todos querem pôr as mãos na nova moeda. São filas infinitas em todos os bancos. A reforma é o acontecimento mais importante na Alemanha desde o fim da guerra. Um acontecimento importante para o nosso futuro. Naquele dia, todos receberam 60 marcos alemães em troca de qualquer quantia em Reichsmarks. A moeda não tinha mais valor e foi destruída. Pela segunda vez em uma geração, o povo alemão ficou sem economias. Mas o problema crônico da Alemanha com a inflação foi resolvido e os 500 bilhões em dívidas acumulados pelo regime nazista foram milagrosamente liquidados. Stalin não gostou. Ele não ficou feliz em ver o marco alemão chegar em Berlim, bem no meio de sua zona ocupada. A cidade ainda estava dividida entre os 4 poderes aliados. Sob pressão, ele tramou uma resposta. Em 24 de junho de 1948, todos os acessos rodoviários à capital alemã foram fechados. Era o início do bloqueio de Berlim. Isolados, cidadãos podiam morrer de fome e cair nas mãos dos soviéticos. Os Estados Unidos reagiram imediatamente. George Marshall se manifestou. Por esse motivo, devemos evitar abordar problemas internacionais de forma emocional. Precisamos exercitar a calma ao determinar um caminho sábio para o nosso país.
e depois segui-lo com determinação e firmeza. Os americanos enviaram apoio aéreo numeroso para ajudar a população. A Operação Vittles foi iniciada. Operation Vittles will soon be on our way, with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Vittles, as in the sky we go, we won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. Operation Vittles is in the building way, and coal and wheat and hay, and everything's okay. De um dia para o outro, Berlim se tornou um símbolo da liberdade do mundo ocidental. Os habitantes de Berlim não eram mais vistos como nazistas, mas sim como vítimas. A luta pelo poder entre as duas superpotências durou 11 meses. Durante esse período, mais de 2 milhões de toneladas de suprimentos passaram voando bem debaixo dos narizes dos soviéticos. No final, Stalin perdeu o jogo. Em 12 de maio de 1949, o bloqueio de Berlim era levantado. Os cidadãos de Berlim ficariam bem. Poucos meses depois, a República Federal da Alemanha foi proclamada. Extraordinariamente, a moeda foi criada antes do país. Os Estados Unidos foram bem-sucedidos em tornar a Alemanha o centro da Europa. A economia estava sob controle e o país estava se recuperando. Uma grande realização. Apenas 2 semanas depois, no dia 7 de outubro, debaixo da asa protetora de Moscou, a República Democrática da Alemanha passou a existir. Os blocos oriental e ocidental estavam de fato divididos. George Marshall contra-ataca. Estamos envolvidos em uma perigosa luta contra um inimigo implacável. Vamos levar essa batalha até o fim e evitar a tentação de arriscar nosso investimento. E que investimento? O investimento em salvar as regras da fé e o estilo de vida que chamamos de democracia. É um investimento para preservar a liberdade dos homens em um mundo justo e decente. Dali em diante, os beneficiados pelo Plano Marshall teriam ainda mais obrigações. Todo o comércio com os países do bloco soviético estava proibido, sob pena de exclusão. Um artigo da ACE chegou a estabelecer que nenhum indivíduo pertencente ao Partido Comunista poderia participar na distribuição de alimentos e suprimentos do plano. Mas os americanos foram ainda mais longe. Assim que o plano foi adotado, um novo escritório foi montado em Washington, a Agência Central de Inteligência, mais conhecida como a CIA. Tendo como desculpa a administração do Plano Marshall, agentes da CIA foram enviados para a Europa. Um memorando ultra-secreto expôs a missão. Uma parte dos fundos destinados à ACE deve ficar disponível para a CIA, com o objetivo de promover o Plano Marshall, ao combater elementos comunistas nos países beneficiários. Os sindicatos trabalhistas foram o primeiro alvo deles. Na França, o Sindicato Geral dos Trabalhadores se dividiu em 2, resultando na Força Operária. O novo sindicato recebeu apoio financeiro e logístico dos Estados Unidos através de Irving Brown, presidente do Comitê de Comércio Livre da União e membro de alto escalão da CIA.
Um representante da ACE admitiu: "Nós tivemos que fazer vista grossa. Dissemos a eles para pegarem o que quiserem e fingimos não ver nada." Na Itália também haveria uma batalha, pois uma eleição geral estava marcada. Lá também os Estados Unidos, através da CIA, usavam todo o seu poder para bloquear candidatos comunistas. E financiavam grande parte da campanha do Partido Democrata Cristão, fornecendo inclusive assessores para os candidatos. Em Nova York, uma campanha incitava ítalo-americanos a pressionarem seus familiares na Itália, fornecendo cartas previamente redigidas. "Se as forças da democracia perderem a eleição na Itália", dizia a carta, "o governo americano não mandará mais dinheiro para a Itália e nós também não." Não foi surpresa alguma. De Gasperi, o candidato dos Estados Unidos, venceu. É um resultado esplêndido. 27 dos 29 milhões de eleitores registrados votaram. A maioria dos votos foi para os democratas cristãos, com um total de 12 milhões e 700 mil votos. Lutar contra o comunismo era bom, mas glorificar os Estados Unidos era ainda melhor. O Plano Marshall tinha se tornado uma maravilhosa campanha publicitária para os Estados Unidos. Os países beneficiários eram obrigados, às próprias custas, a falar das qualidades da nação. Com exibições, filmes e cartazes por todo lado, enaltecendo os Estados Unidos. Uma verdadeira máquina de propaganda estava atuando por todo o continente. Por todos os lados, revistas em quadrinhos visam as crianças com histórias de coragem em prol da liberdade e dos Estados Unidos. Os super-heróis americanos sempre eram representados como salvadores. O inimigo russo era sempre representado como o vilão. E os adultos não ficavam de fora. A revista Seleções comparou as condições infernais por trás da cortina de ferro com a doce vida oferecida do outro lado do Atlântico. Em toda a edição, artigos celebravam a família como a base essencial da sociedade democrata. Famílias brancas, é claro. E Deus era onipresente também. Seus apóstolos estavam por toda a parte. A revista semanal La Vie Catholique, por exemplo, sempre enfatizava o evangelismo. Os mormons vieram dos Estados Unidos para nos redimir. Dos Estados Unidos também vieram as testemunhas de Jeová para bater de porta em porta. Eles estavam incluídos no Plano Marshall? E, finalmente, para encerrar essa ampla campanha em promoção dos Estados Unidos, um novo tipo de filme animado foi lançado. O que é produtividade? É uma palavra nova. No país A, para produzir 5 bicicletas, 5 homens trabalham durante 8 horas. No país B, onde a produtividade é maior, 5 trabalhadores produzem 5 bicicletas em 4 horas com menos esforço. E depois eles simplesmente ficaram sem fazer nada? Não, eles produziram mais e isso deverá aumentar os seus salários. A produtividade é a capacidade de produção baseada no tempo e no esforço investido para produzir alguma coisa. Mas os desenhos eram apenas o começo. O problema era o depois. Milhares de europeus foram convidados a cruzar o Atlântico para participar de programas de treinamento. Era uma forma de exportar para o velho mundo os métodos e ideias do novo mundo.
Apenas a Grã-Bretanha organizava 267 missões produtivas para que milhares de engenheiros, operários e gerentes pudessem se aprofundar nos processos que transformaram os Estados Unidos na maior economia do mundo. E já que estão aqui, as pessoas também podem conhecer o estilo de vida americano: hambúrgueres e jardins bem cuidados, potes de plástico e eletrodomésticos. No entanto, repentinamente, no dia 3 de setembro de 1949, o céu dos Estados Unidos escureceu. Um B-29 americano, patrulhando o Pacífico Norte, captou um nível de radioatividade acima do normal. A União Soviética tinha acabado de obter sucesso em seu primeiro teste nuclear. O medo de uma terceira guerra mundial assolou os Estados Unidos. A vida em Nova York parou quando milhões de cidadãos reagiram a uma simulação de ataque de bombardeiros inimigos da nova era atômica. Da Bolsa de Valores a abrigos antiaéreos, Nova York testou sua defesa civil. A julgar por essas imagens, os nova-iorquinos certamente já sabem o que fazer. Diante dessa ameaça, todos eram necessários na batalha. No começo de 1950, o Plano Marshall se tornou um plano marcial. A ajuda americana não era mais simplesmente uma forma de reconstruir a Europa, era uma forma de rearmá-la. Marshall, secretário de Defesa na época, afirmou sua posição. Perante o Comitê de Relações Exteriores, o general Marshall explica seu apoio ao auxílio militar à Europa. A única solução que vejo é estabelecer um fronte sólido. Quanto mais firme o fronte, mais efetivo ele será. E as propagandas criadas para convencê-los de que é uma fronte agressiva, obviamente são apenas propagandas. Era hora de substituir os homens no comando do auxílio americano. A ACS foi. Em seu lugar entrou a Agência de Segurança Mútua, ou MSA. A maior parte dos fundos era designada aos militares. O castigo da República Federal da Alemanha chegava ao fim. Agora, a Alemanha podia formar um exército. 50 milhões de dólares foram investidos no rearmamento. Os franceses não ficaram felizes. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar. Um protesto em Paris reuniu ex-combatentes, deportados e membros da resistência. Mas, na nova ordem mundial, a França tinha pouca influência. Inicialmente planejado para durar 4 anos, o Plano Marshall foi interrompido após 2 anos e 8 meses. Seu criador se retirou para uma merecida aposentadoria. Mas, apesar de ter saído de cena, muitos europeus continuaram lutando para reproduzir o milagre americano de que tanto ouviram falar. Em todos os lugares, eles eram incitados a contrair débitos pessoais. Geladeiras, máquinas de lavar e carros, tudo comprado no crédito, levaram a Europa para a era do consumismo. Alguns erros foram cometidos no percurso, mas a aposta dos Estados Unidos valeu a pena. Foi um bom negócio. No dia 17 de dezembro de 1953, com a Europa ressurgindo das cinzas, George Marshall recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Houve um protesto durante a cerimônia que foi rapidamente silenciado.
Até o momento, não havia dúvidas de que o plano que carregava o nome do premiado salvou o velho continente da devastação da guerra. O plano restaurou as indústrias e o crescimento da economia. E os países beneficiários tinham fé no futuro. É verdade que a recuperação desses países foi mais rápida que o esperado, mas apenas por 1 ano ou 2, de acordo com os especialistas. Em última instância, o Plano Marshall deu um empurrão nas coisas e, na melhor das hipóteses, estabeleceu um ciclo mais positivo. Mas desde então até hoje o mito segue vivo e a chamada filosofia do Plano Marshall continua a repercutir. Generosidade, reconciliação, esperança. O plano ainda é uma referência, uma solução milagrosa para todos os problemas. A verdade é que, acima de tudo, o Plano Marshall satisfez a ambição por globalização econômica dos Estados Unidos e legitimou a promoção do sonho americano. Mais do que um ato altruísta, foi uma ação política extremamente inteligente.